Fala, meu parceiro, tudo de boa, mano? Capítulo 1. A história infeliz do personagem principal AG começa 10 anos após o fim do mundo. Caos e devastação reinam ao redor. No meio dessa confusão, a única coisa que faltava era o ataque de um demônio de natureza incompreensível e poder desconhecido. Infelizmente, o encontro com uma terrível criatura se aproximava rapidamente. Em questão de segundos, um monstro vai em busca do protagonista. A besta tinha ânsia de devorar gananciosamente o homem, desejando despedaçar sua presa. E a boca aberta de um gato selvagem e preto começou a rasgar uma mochila cheia de itens. Em uma tentativa mal-sucedida de repelir o ataque do demônio, o homem decide correr. Só que algo terrível acontece. Sua perna é alcançada e agarrada pela cabeça de uma cobra venenosa, que na verdade era nada mais do que o rabo do monstro. A picada venenosa penetra profundamente no corpo do jovem. Ele cai ferido e quebrado. E a fera apenas grunge em resposta e cospe o pedaço de pau com o qual ele estava tentando se defender. O demônio não percebe que tinha uma faca pontiaguda presa naquele pau que cai ao lado do seu inimigo. Para o homem, parecia que a situação era sem esperança, mas o lugar onde a adaga caiu estava muito perto. Talvez essa seja uma chance de salvação. De repente, ele sente um desejo de se vingar da besta na primeira oportunidade. A tentativa de alcançar a faca foi mal sucedida. O monstro se adiantou ao jovem e cobriu a arma com sua enorme pata. O homem nem percebeu que essa luta era desvantajosa. Num instante, a figura de uma jovem diaba apareceu na sua frente, que a princípio nem podia acreditar na sorte ao se deparar com um ser de natureza humana. Ela estava absolutamente encantada por finalmente ter a oportunidade de sentir um toque humano no corpo de um homem vivo e submetê-lo a si mesma. Por um segundo, um pensamento passou pela cabeça da diaba de que talvez ela ainda estivesse lidando com um demônio, mas um mais poderoso. Mais uma vez, ela deslizou com o corpo no homem, tentando encontrar quaisquer inconsistências, e dessa vez tendo a certeza de que teve muita sorte em encontrar um homem, ela então decidiu imediatamente fazer um contrato com ele. Entrelaçando seus corpos, ela ordenou ao homem que olhasse em seus olhos, hipnotizando-o, e estava se preparando para levar seu plano a fundo. O homem nem sabia o que a garota demônio estava planejando. Passou pela mente dele a ideia de que ela queria transformá-lo em um monstro. Ele então, na tentativa de evitar o pior desdobramento dos eventos, perguntou à garota demônio sobre seus planos secretos para ele. A garota respondeu que em sua situação, ele não tinha o direito de escolher. Ela ousadamente desceu das costas da besta para o chão, aproximou-se lentamente do homem ferido e empurrou casualmente o pé no ombro dele, testando o efeito do veneno da cobra. Quando ela se certificou de que o AG já estava fraco o suficiente e não seria capaz de resistir, ela começou a transformá-lo lentamente em seu servo, dizendo durante o processo de transformação que era uma grande honra para ele ser transformado por ela, com sua língua longa e afiada. A garota acariciou os lábios, o rosto e o peito no rapaz, indo cada vez mais para baixo. Ele lutou desesperadamente, mas estava muito fraco. O efeito do veneno se espalhava rapidamente pelo seu sangue e começava a fazer seu efeito paralisante. A parte principal do ritual se desenrolou. A garota ironicamente observou que, apesar da fraqueza geral, o rapaz, como homem, estava absolutamente pronto para cumprir a cláusula principal do contrato. Além disso, ela ficou excitada com o medo humano. A demônio subiu em cima do rapaz e começou o processo de concluir o contrato, aproveitando cada segundo de paixão. Ela exigiu o mesmo de seu parceiro, argumentando que ele tinha uma rara oportunidade de obter um prazer indescritível possuindo o corpo de um demônio superior. AG resistiu até o fim, mas o clímax chegou. Houve uma troca de energia e o acordo entrou em vigor. A partir desse momento, a garota demônio se tornou sua amante. Mesmo assim, o homem não parou de resistir às circunstâncias. Ele pegou uma faca que havia caído durante a primeira luta com a besta e, com toda a sua força, a cravou no coração de sua amante. Um líquido negro e pegajoso rapidamente escorreu da ferida. Seu sangue demoníaco espirrou e estava por toda parte. No final, o corpo inerte da garota caiu. Os eventos mais recentes ocorreram perto do shopping center Sekai. Era um prédio longo e abandonado. AG arrastou o corpo da garota para dentro de um tanque de metal vazio e o colocou lá dentro, martelando firmemente a tampa do recipiente. O homem chorou amargamente. Através das lágrimas, ele se desculpou com Tamaki, reconhecendo que provavelmente não seria capaz de cumprir a promessa que havia feito a ela, uma vez que o tanque com o corpo da garota demônio estava firmemente embalado e amarrado a 2 pilares de metal cravados no chão. A única ideia que agora ele não seria capaz de proteger Mio estava profundamente enraizada na mente do prota. Agora, vamos voltar um pouco no tempo para entendermos melhor a história. A invasão dos demônios começou imediatamente após a abertura dos portões de Avadon. Isso aconteceu há 10 anos, com o surgimento de uma fenda gigante no coração do Oceano Pacífico. Diversas entidades demoníacas saíram dela em apenas uma semana, espalhando-se pela terra.
Elas exterminaram a maioria da humanidade. Para tentar se proteger e fechar Abaddon, as pessoas decidiram usar armas nucleares. Aviões de guerra americanos foram enviados para atacar, mas nem sequer chegaram perto dos alvos. Na aproximação, os soldados foram abatidos pelo inimigo. Os demônios dominaram completamente o céu. A humanidade não desistiu e fez várias tentativas de resistir. Infelizmente, todos os esforços foram em vão e, como resultado, o número de sobreviventes não passava de 10% do que era antes do acidente fatal no Oceano Pacífico. O solo ficou cheio de corpos e ossos. O caos e a confusão reinaram por todos os lados com o tempo. A conexão com o mundo exterior desapareceu. A rede de internet não funcionava. O rádio e a televisão pararam de transmitir notícias e se tornou simplesmente impossível descobrir a situação, ou pelo menos alguma notícia do que estava acontecendo no mundo. As pessoas que sobreviveram ao começo do fim do mundo e enfrentam demônios ainda vivem com medo dessas criaturas sedentas de sangue. Para os moradores de um prédio abandonado pela metade, um novo dia começava sem saber o que ele traria. Prota já estava preparando um omelete quando ouviu o cumprimento matinal de sua filha ainda muito sonolenta, enviando a criança para escovar os dentes e se arrumar. O pai alegrava a filha com a notícia de que seus ovos fritos favoritos esperavam para o almoço. A menina ficou muito feliz e correu para o banheiro. Depois, o pai lembrou a filha para não se esquecer de dar bom dia à mãe. Após completar todos os procedimentos, Mil ajoelhou-se na mesa onde havia uma foto de sua mãe e desejou bom dia. Isso já era um hábito, uma espécie de tradição, mas os minutos estavam passando. A menina estava com pressa. E estava se preparando apressadamente. A G então se certificou se sua filha pegou água, todas as coisas necessárias e se ela havia se esquecido de ir ao banheiro, mas ele se recompôs. Nem sequer pensou nisso. Mas Mil estava muito preocupada com seu pai, ainda mais do que consigo mesma. Finalmente, ele se certificou de que tudo estava bem fechado e a família deixou o apartamento. Era só levantar os olhos e era possível ver o céu sendo cortado por vários espíritos malignos e demoníacos. Um peixe gigante se movia logo acima deles. E ficou interessante se esse peixe era um monstro e quão perigoso ele era. Essas criaturas estavam se movendo tão perto, mas não havia tempo para pensar. Assim, pai e filha, de mãos dadas, foram ao encontro do novo dia a caminho da creche, onde Mil perguntou ao Prota quando ele a buscaria. O pai respondeu que quando as mãos do relógio apontassem para baixo, o que deixou sua filha satisfeita com essa resposta. Eles chegaram à creche, onde foram recebidos pela professora e disseram olá. A G agradeceu à mulher por cuidar tão bem de sua filha. E ela, por sua vez, desejou ao jovem pai boa sorte e extrema cautela em seu trabalho perigoso. O homem e sua filha se despediram, e ele prometeu a ela que, se encontrasse coelhos de brinquedo, ele definitivamente traria para casa, o que deixou a menina muito feliz. Nos planos do grupo de busca em que a G trabalhava, estava programada uma passagem pelo Distrito Sul no shopping center para aquele dia. O comandante advertiu imediatamente que ninguém deveria ir sozinho. Essa atitude não preocupava tanto os rapazes do grupo quanto a G em si. Ele era teimoso e destemido e não queria levar ninguém como parceiro. Ele estava satisfeito com saídas independentes e também assumia todos os riscos. O comandante não entendia e ficava sempre irritado. A G, Zael, a filha do chefe, também estavam entre o grupo. Ela compreendia as razões desse comportamento e constantemente tentava acalmar seu pai, lembrando-o da perda de sua esposa, explicando como é difícil a dor da perda e quanto tempo as feridas da alma levam para cicatrizar. A G realmente entendia que pessoas com filhos não poderiam viver em qualquer distrito. Brigas com os outros não eram necessárias para ele, pois isso poderia resultar em separação de sua pequena refeição. Ele não tinha o direito de permitir tal coisa, e não queria. Abatido por seus pensamentos, ele percorreu o território designado para ele até chegar a uma loja de apartamentos abandonada. Entrando e olhando ao redor, ele nem ficou surpreso por ver as prateleiras vazias. Seria estranho se algo valioso pudesse ser preservado. De repente, a G viu que a porta estava bloqueada por dentro e concluiu que o cômodo ainda não podia ser acessado. Ele pegou uma alavanca e arrombou a porta. A cena que viu deixava muito a desejar. Um corpo decapitado estava deitado em um quarto trancado, e todas as paredes e até o teto estavam cheias de pegadas ensanguentadas deixadas por uma besta misteriosa. Um pensamento terrível de repente passou pela cabeça do Prota. Mas na hora, ele nem teve tempo de concordar com seu pensamento. O demônio avançou em sua direção e se juntou à luta. Prota lutou desesperadamente e logo matou o monstro, mergulhando sua lança em seu coração. Houve casos em que uma pessoa fazia um contrato com um ser demoníaco e exatamente um ano depois também se tornava um demônio. O acordo era tão forte que ninguém poderia encerrá-lo. Nenhuma medicina ajudava.
As pessoas que faziam uma aliança com um demônio superior ficavam marcadas com uma marca especial. Essa era a característica em comum. Agê olhou ao redor, encontrou um estoque decente de comida, um chaveiro. Seria um presente para ele. Mas novamente, outro pensamento tomou conta de sua mente. Você se lembra que as pessoas marcadas perdem a sanidade e começam a caçar seus semelhantes, matando-os. Mas o pior é que os membros da família podem se tornar as primeiras vítimas do próprio caçador. Agê pensou sobre isso. A marca em seu peito lembrava que havia muito pouco tempo e ele próprio se tornaria tal monstro. O homem juntou os corpos, lavou a sujeira e o sangue, mas ainda estava sobrecarregado de pensamentos pesados. Ele só não queria perder sua única filha. Capítulo 3. Entenda o contexto sobre esse incidente. A esposa de Agê começou a ensinar rapidamente seu marido todas as questões sobre a casa. Ela queria facilitar ao máximo para ele cuidar da criança, da casa e do jardim. Tamaki explicava detalhadamente ao marido como a comida do bebê é preparada. Ele pediu para evitar adicionar farinha e ovos para não causar alergias. Agê não estava apenas chateado, mas também tinha medo de não conseguir lembrar de tudo enquanto o pai estava estudando. A jovem mãe constantemente segurava a pequena Mia nos braços e não conseguia vê-la o suficiente e admirá-la. O tempo estava passando impiedosamente, então ela valorizava cada segundo gasto com sua família. Tamaki frequentemente não conseguia conter as lágrimas e durante esses momentos pedia especialmente ao marido para cuidar de sua pequena filha. Vários anos se passaram desde aquele incidente. Mia já tinha crescido e até pedia ajuda quando Prota estava cozinhando. A menina estava ofendida porque apenas uma vassoura foi confiada a ela. Ela também queria ajudar seu pai na cozinha, e o homem estava preocupado que ela pudesse se queimar ou se machucar. Mia implorou ao pai, convencendo-o de que ela já sabia fazer tudo. Prota não concordava com sua filha, mas cada vez mais pensava que havia muito pouco tempo e que ela precisava aprender tudo para uma vida independente. Finalmente, o homem decidiu e começou a mostrar para sua filha como o arroz estava sendo preparado. Primeiro, eles o lavaram juntos. O pai disse a Mia que a água depois de lavar o arroz pode ser usada para enxaguar os legumes. Esses conhecimentos do pai surpreenderam a pequena garota. Eles eram importantes e úteis e além disso, Mia entendeu que sua mãe ensinou tudo ao seu pai. O homem observava a menina de lado, e nesses momentos entendia claramente que devia valer cada segundo gasto ao lado dela durante esse treinamento. Enquanto isso, Mia terminou de lavar o arroz e Agê voltou à realidade, mostrando como o cereal está sendo preparado. Em seguida, ele acompanhou todo o processo com dicas úteis, e a menina as memorizou rapidamente. Acontece que Mia nasceu em um período turbulento. Ela não teve a chance de conhecer o mundo antes dos desastres na Terra. Tamaki morreu quando a garota ainda era muito pequena, por isso, Mia praticamente não se lembrava dela. O lugar onde moravam era o único lembrete de sua mãe. Ele tinha certeza de que a garota não deixaria aquela casa, mesmo que fosse desprezada pelos outros. G se perguntava cada vez mais que informações colocar na mente de sua filha, o que ensinar, o que era mais importante dizer. Seu tempo estava se esgotando. Ele estava prestes a se tornar um monstro muito em breve. De repente, alguém bateu na porta. Como se constatou, era uma professora de jardim de infância. Quando abriu a porta ele não teve tempo de perguntar para que a mulher havia vindo, pois os caras de seu grupo o agarraram e o arrastaram para fora. Levantando a camiseta do homem, eles encontraram uma marca demoníaca em seu corpo. O comandante imediatamente expressou suas suposições sobre as incursões solitárias de Agê. O homem tentou explicar a verdadeira razão, que era o assassinato de sua esposa, mas foi inútil. As pessoas estavam com medo por sua segurança e, portanto, foram implacáveis. Colocaram toda a culpa nos demônios. G não concordou com seus argumentos, considerando-os como o motivo pelo qual sua filha foi separada de sua mãe tão cedo. Mia preocupada apareceu por trás da porta e começou a se perguntar o que estava acontecendo com seu pai. O homem tentou acalmar sua filha e prometeu ao comandante que não faria escândalos na frente da menina. A professora se aproximou de G e pediu desculpas por sua decepção, afirmando que Mia viveria em um orfanato a partir de agora e, quando uma família adequada fosse encontrada, ela seria entregue a outros pais. O homem se aproximou de sua filha, ajoelhou-se e disse que, de modo geral, era sobre trabalhar em outra cidade e ter que partir por um tempo, informando ainda que ela ficaria no jardim de infância até o seu retorno. A menina estava chorando. Ela se perguntava quando ele iria voltar. A única coisa que G poderia dizer era uma promessa de que ele definitivamente voltaria por ela. Maia acreditava em seu pai. Eles se amavam muito. O momento da separação para os dois foi muito difícil. No capítulo 4, os rapazes do esquadrão arrastaram e trancaram G no centro comercial Sekai. Como o homem não pediu para ser liberado, eles nem pensaram em deixá-lo ir.
O comandante disse que, a partir de agora, todos os que se transformaram em demônios seriam trancados nessa sala, pois era impossível escapar dela. Na despedida, o chefe jogou-lhe uma faca como sinal de seu conhecimento passado. Prota estava muito zangado e prometeu se vingar. Assim que ele se libertasse, o comandante revelou abertamente suas palavras e ofereceu esperar pela primeira transformação. AG ficou sozinho. Olhando ao redor, ele viu uma montanha de criaturas mortas. Todas estavam se decompondo. O cheiro era horrível. Não havia desejo de descobrir se aquele lugar era um cemitério para pessoas que receberam uma marca demoníaca ou se todos os cadáveres encontrados foram despejados ali. A simples ideia da morte estava repleta de desespero. Além disso, havia um tanque com o cadáver de sua suposta amante. Prota estava completamente abatido. A perspectiva de morrer ao lado da demonia que o transformou não agradava em nada o homem. Ele desejou desesperadamente ter afogado seu corpo patético em algum rio. Olhando mais adiante, G sentiu a empunhadura da faca. Naquele exato momento, ele teve uma ideia clara do porquê a arma foi jogada para ele. Os caras queriam que ele se matasse de qualquer maneira. Novamente, não lhe deram escolha. Além disso, nem água nem comida lhe deram. Pensamento após pensamento atacava a cabeça do homem. Por um momento, ele imaginou os últimos momentos da vida de Tamaki e pensou como era doloroso o tormento deles. Memórias de sua vida juntos inundaram sua mente. Ele se lembrou de como a transformação de sua esposa começou. Tamaki se despiu e mostrou como seu corpo bonito estava gradualmente coberto por escamas grosseiras. Ela tentou arrancá-las violentamente até sangrarem, mas tudo foi em vão. As crostas cresciam novamente. Tamaki tinha tanto medo de perder seu corpo feminino, e de se transformar lentamente em um monstro, ela pensou que G deixaria de amá-la. Nos momentos especiais de frustração, ela até pediu ao marido para deixá-la. Mas o homem sempre estava pronto para provar à sua mulher que a amava apaixonadamente e imensamente, em qualquer forma e em qualquer condição. Ele lembrava a mulher de sua filha, assegurando-a de que ela era necessária não apenas por ele, mas também pela criança deles. Cada vez que o casal se amava apaixonadamente, entregando-se completamente um ao outro sem restrições. Sua intimidade era como a última para eles. Eles se entregavam até a última gota, para que, após a separação, não houvesse arrependimentos. Prota estava tão imerso em suas memórias, que em algum momento ele achou que viu sua Tamaki. Era como se uma jovem garota nua estivesse ajoelhada contra a parede. G se aproximou dela e falou. Quando a garota se virou, descobriu-se que ela já estava transformada. A reação foi rápida e uma garra afiada passou sob o olho de G. O sangue começou a fluir, ainda alimentado pela esperança. O homem a chamou pelo nome de sua esposa. Sim, acabou sendo Tamaki, sua amada Tamaki. A mulher não conseguia entender imediatamente quem estava diante dela. De repente, ele se lembrou novamente do último encontro com os caras do esquadrão quando sua amada estava partindo. Ela estava em frente a eles com as mãos amarradas e esperava que seu destino inevitável chegasse. Era a decisão dela ir ao tribunal popular. Ele sabia com certeza que o coração da mulher estava partido. Ela ouviu seu amado marido chorando atrás dela, pedindo para voltar, e sua pequena filha chorando em seus braços. Mas ela não pôde, ela não teve coragem de se virar. A decisão de Tamaki era correta e cruel ao mesmo tempo. Caso contrário, vítimas entre os mais próximos eram inevitáveis. A mulher não podia permitir isso. As últimas palavras que o Prota conseguiu dizer foi que ele prometeu cuidar de sua pequena filha. Como ele não queria deixar sua esposa, sua amada mulher, a mãe de sua filha. Mais 3 dias passaram despercebidos. Todas as forças estavam se esgotando. De repente, G imaginou algo se aproximando. Ele decidiu que estava apenas alucinando. Mas não, havia algo distinto no tanque com o cadáver. De repente, o homem reconheceu o riso e a voz do demônio. A G estava realmente assustado e a garota informou maliciosamente que ele não esperasse se livrar dela tão facilmente. Tudo porque a partir daquele momento especial, suas vidas estão intimamente entrelaçadas, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. A garota demônio compartilhou outra notícia. Como se constatou, uma pessoa não pode atingir fatalmente seres demoníacos mais poderosos. Enquanto isso, Mia sentia muita falta de seu pai. Chegou ao ponto de ela recusar-se a comer. Não importava o quanto a professora tentasse persuadir a menina, ela ainda estava sofrendo e chorando constantemente. Ela vivia apenas na esperança de que o pai nunca tivesse enganado, o que significava que ele definitivamente voltaria por ela. Capítulo 5. Eventos inexplicáveis estavam claramente ocorrendo no shopping. Prota estava completamente confuso. Descobriu-se que o demônio que o transformou ainda está vivo e até tentando conversar com ele. Além disso, ela zomba dele e pede que ele esqueça sua natureza humana. Em algum momento, a diaba começou a comandar, chamando-o para se aproximar e olhar nos olhos dela.
A garota demônio estava ansiosa para o subjugar e G estava infinitamente com raiva dela, já que ela era a causa de sua maior perda na vida. Com palavras insinuantes, a diaba começou a convencer o homem do contrário. Ela disse que era sua escolha servi-la e, sob a condição de sua submissão incondicional, ele receberia poder absoluto sobre os seres de natureza humana. Suas palavras enfureceram G ou o prota cada vez mais. O homem decidiu acabar com ela com uma estaca de metal, mas até mesmo ali sua tentativa foi mal sucedida. A estaca fez um pequeno buraco na lata e no mesmo segundo ela tentou agarrar o homem com suas serpentes venenosas. Hoje a sorte estava do lado de G, pelo menos por um segundo. Ele pensou assim. A diaba falou novamente e enfatizou o fato de sua conexão inevitável até o fim da sua existência e também pediu a libertação de sua mestra finalmente. A garota não teve tempo de terminar quando ele de repente lançou novamente a ponta da barra de ferro em direção ao corpo dela. O prota atacou a diaba que estava esquivando-se. A luta foi intensa. Finalmente, a paciência da garota se esgotou. Ela ficou com raiva e declarou sua existência inseparável pela última vez. Era mais fácil para um homem morrer do que admitir e aceitar tudo isso. Por fim, a garota disse que valeria a pena esperar. A primeira transformação e submissão a ela como mestra no futuro não demorariam a chegar. Enquanto isso, ela continuou a implorar pela sua liberdade do aprisionamento de ferro. Em algum momento, o homem não suportou mais e perguntou por que ela, tendo tanto poder, ainda estava presa no tanque. Mas a garota não encontrou uma resposta imediatamente, e então sorriu maliciosamente e disse que ela, como mestra, estava especialmente satisfeita com a submissão e o serviço. G duvidou do poder do demônio supremo e decidiu tampar a tampa com uma rolha, privando a criatura de qualquer saída. No último momento, a garota gritou que toda a sua força tinha se esgotado para curar as feridas, e essa era sua primeira saída desde o ferimento. Prota então ficou em silêncio. Sentindo a fraqueza do homem, a diaba até prometeu realizar qualquer um de seus desejos, desde que houvesse pelo menos essa brecha. A resposta do homem não demorou a chegar. A G imediatamente exigiu o término do contrato, e ao mesmo tempo uma recusa por parte da criatura. A garota ofereceu uma escolha: dinheiro, poder, sexo. Mas o homem foi inflexível. Então, a diaba seguiu outro caminho e começou a pressionar seus pontos fracos. Ela disse que sua força estava acabando. Ele não tinha fonte de água nem comida. Ela continuou dizendo o quanto ele precisava da ajuda dela, mas G manteve sua posição. Ele não queria esse tipo de vida. Ele não queria que monstros demoníacos se espalhassem pela terra. Enquanto o dia deles terminava, o próximo dia começava com a adição de um novo cadáver demoníaco. Os últimos eram jogados por um tubo especial, a garota usando sua cabeça de cobra. Novamente, ela abriu caminho pela abertura estreita da tampa e alcançou o cadáver fresco. Antes que G percebesse, a capeta já havia arrancado um pedaço de carne do corpo do cadáver e começado a comer, dizendo que estava muito saboroso. Ela o convidou para se juntar à refeição, mas o homem recusou teimosamente. Comer carne morta estava além de suas forças. Para uma garota demônio, seu comportamento era incompreensível. Além disso, ele estava à beira do esgotamento e da morte. G estava sentado junto à parede, com a cabeça baixa e apenas soltava perguntas. Enquanto o demônio supremo estava diante dele, ele poderia fazer perguntas a ela. Por exemplo, por que as criaturas demoníacas atacam as pessoas e por que as transformam? Curiosamente, a garota respondeu. Ela explicou que, com a conversão de pessoas em demônios, seus poderes mágicos pessoais e gerais aumentam. Em seguida, G perguntou quantas pessoas a diaba havia matado pessoalmente. Ela ficou envergonhada e tentou evitar a resposta, se justificando com motivos pessoais, se escondendo atrás de suas próprias circunstâncias. E então a garota decidiu e admitiu que conhecê-lo foi incomum para ela e, que antes ela conseguia se conter mais quando o viu, perdeu todo o controle de si mesma e no momento de seu encontro, os instintos controlavam tudo. Essa notícia deixou G atordoado. Acontece que ele foi o primeiro homem que ela transformou. Ele não conseguia acreditar que havia se deparado com uma garota demônio volúvel que estava em busca de aventuras especiais. A conversa o esgotou completamente. A sensação de sede era incrível. Prota rolou pelo chão em completa impotência. A situação estava nas mãos da demonista. Ela imediatamente tentou usar o incidente para seus próprios propósitos. Esperando pelo momento mais conveniente, quando o homem estava o mais fraco possível, mas ainda consciente, ela lhe contou as seguintes notícias. A garota sussurrou que o processo de transformação de uma pessoa em demônio poderia ser acelerado. O sangue de um ser demoníaco superior ajudaria nisso. Antes que ela pudesse terminar sua frase, ela já estava perfurando a língua com sua garra afiada e abrindo a boca de Prota. A demonista se curvou sobre ele, gota após gota de seu sangue demoníaco caindo lentamente na boca do homem.
O mais assustador era que a situação era inevitável e irreparável. Capítulo 6. A garota demônio continuou a dizer que quanto mais ele bebesse seu sangue, mais rápido ocorreria o processo de conversão e, depois disso, seu sofrimento iria embora e eles deixariam juntos o lugar de aprisionamento e se vingariam dos agressores. O sangue escorria lentamente na boca de G. De repente, ouviu-se um barulho. Outro cadáver estava descendo pelo tubo. Tinha que ser um cadáver. Uma garotinha caiu do buraco, embora tenha aterrissado no corpo de uma cobra pertencente à garota demônio, ela estava gravemente ferida. G se levantou e viu que era sua Mio. Em primeiro lugar, o homem tentou descobrir por que a menina estava naquele lugar, mas a criança se acabou em lágrimas, sem acreditar totalmente que finalmente estava vendo seu próprio pai. Então ela chorou cada vez mais alto, e perguntando por que ele não voltou depois do trabalho para buscá-la, ela pensou que ele a tinha enganado e decidiu ir procurá-lo por conta própria. Prota não conseguiu conter suas lágrimas. Abraçados, eles choraram por um tempo. De repente, Mio lembrou que tinha trazido bolinhos de arroz caso encontrasse seu pai e ele estivesse com fome. A menina tirou um pacote de comida e deu água ao Prota. O homem saciou sua sede e depois atacou o arroz. A diaba ficou zangada com o que estava acontecendo. Ela perdeu sua oportunidade novamente. Afinal, faltava muito pouco para a transformação. Então a garota pegou um bolinho de arroz e o entregou para a diabinha, presumindo que ela também estivesse com fome e que ela estava muito assustada por sua filha e tentava protegê-la do perigo. E então o monstro teve um novo plano. Ela decidiu fazer de Mio uma refém e forçar o homem a libertá-la do tanque. Nesse momento, a G a amordaçou com um bolinho de arroz. E estranhamente, o arroz parecia incrivelmente delicioso para a menina e ela o engoliu com prazer por um tempo. Todas as tentativas por parte dela pararam. O homem novamente tentou descobrir de sua filha como ela chegou a esse lugar. Mio disse que ouviu a conversa do comandante dele e entendeu pelas palavras dele onde ele estava. E então ela encontrou essa tubulação e acabou ali. Agora G tem uma ideia de como sair da armadilha. A diabinha tinha suas próprias visões sobre possíveis formas de libertação. De repente, ouviu-se um barulho. Estava do lado de fora do prédio. Prota pensou por um momento que era um helicóptero, mas a garota demônio estava familiarizada com a origem do som. Ela disse que alguns insetos irritantes estavam fazendo tanto barulho e previu que agora a área deles se tornaria outra base de alimento para essas criaturas. Os rapazes do grupo também ouviram um barulho incompreensível e começaram a procurar de onde vinha. De repente, todos viram uma nuvem negra em movimento e então o comandante viu exatamente o que estava se aproximando deles. A área deles estava coberta por um bando de insetos venenosos de natureza demoníaca. As abelhas monstruosas imediatamente partiram para o ataque. O líder do grupo decidiu que o porão seria o lugar mais seguro e tentou se esconder lá. Quando ele viu a G, pediu ajuda. Enquanto isso, o ataque continuava. Os insetos insaciáveis picavam uma vítima após a outra. O objetivo da sua fêmea principal era criar um grande exército de servos. Quanto mais ela convertia, mais forte se tornava seu exército. Todo homem seduzido por ela ficava completamente subordinado a ela. A rainha do grupo estava encantada com o trabalho realizado. Ela decidiu mostrar ao mundo inteiro a arte do verdadeiro amor. Capítulo 7. A tubulação de onde os cadáveres caíam estava fechada por dentro, mas insetos demoníacos tentavam entrar no prédio. A G escondeu Mio atrás dele e se preparou para repelir o ataque caso essas criaturas penetrassem. De repente, um inseto abriu o caminho pela tubulação. A menina, ao ver a abelha monstruosa, ficou muito assustada. A G decidiu atacar a criatura voadora sem hesitar. A diabinha queria alertar sobre o perigo principal vindo da abelha, mas não teve tempo. Os eventos se desenrolaram muito rapidamente e a diaba teve que ajudar o homem. Soltando a cabeça da cobra, ela agarrou o inseto pela pata e ordenou a G que terminasse com o monstro. O homem reagiu sem hesitar, perfurando a criatura com uma estaca de metal. Foi difícil para o Prota entender por que a Demônio Supremo havia salvo sua vida. Perguntando diretamente, ele ouviu que a garota não queria morrer naquele lugar, além de perder a única fonte de seu poder mágico. Ela explicou que a G se tornou um doador de energia mágica, então eles não podiam ficar um sem o outro de jeito nenhum. Uma nova abelha monstruosa voou até o tanque e começou a tentar entrar. A garota estava com medo de morrer e ferir seu corpo e pediu ajuda ao homem, mas Prota não resistiu de forma alguma. Pelo contrário, ele queria isso. Prota só não queria entender e nem reconhecer sua relação direta com a diaba, mas a garota mais uma vez declarou que se ela morresse, seu servo também morreria. Desta vez, a diabinha ficou ainda mais zangada, mas a G também estava realmente irritado. Ele agarrou o corpo dela e tentou esmagá-la. O homem duvidava que não houvesse uma maneira de matar um ser demoníaco de alto escalão. A garota gritou que estava falando a verdade e que apenas um demônio poderia matar um demônio, mas não um humano. A G duvidou de suas palavras. Novamente,
Parecia implausível para ele que outros demônios estivessem tentando matar os seus próprios. A diaba se encolheu. Eles estão tentando matá-la também. E ela mesma se perguntava por que outras criaturas demoníacas estavam caçando-a. Agê ficou perplexo com o que ouviu, e a garota disse que os demônios superiores vieram a esta terra por um motivo e que tudo tem sua própria razão. Ela se abriu e confessou sua devoção ao seu povo para o homem naquele momento, mas pagou um preço alto por sua confiança e serviço. Ela perdeu um recurso significativo de seus poderes mágicos e memórias pessoais. O que aconteceu foi que ela se viu obrigada a se distanciar dos outros demônios e viver separadamente deles. Agê começou a entender um pouco o motivo de seu comportamento volúvel. Tudo acabou sendo extremamente simples, e a perda de memória podia ser culpada por tudo. O homem expressou suas conclusões, mas a garota não gostou das conclusões do prota. Baixando a cabeça, ela se reconheceu frustrada, enfatizando outra semelhança em seus destinos. O homem claramente não esperava tal reviravolta. Em sua conversa, tudo o que ouviu parecia uma coincidência irreal. De qualquer forma, os insetos irritantes não pararam de atacar as portas. Agê entendeu que não havia tempo a perder, e mesmo que ele não entendesse a essência de todos esses demônios, ele ainda precisava fazer algo para salvá-los. De repente, ele perguntou à garota o nome dela. Em seguida, ele alertou que se houvesse criaturas semelhantes a ela, ele não seria capaz de distingui-las. A resposta para o homem foi uma nova surpresa. Acontece que todos os seres de natureza demoníaca superior têm proibido revelar seu nome. Para eles, a informação mais valiosa é seu nome e contrato. Então Agê decidiu dar a ela um nome. Samira, a garota demônio, não se opôs a esse tratamento. Ela só exigia um detalhe obrigatório, uma bobagem na forma de uma pequena adição verbal que era o termo senhora, e notou maliciosamente que essa vinculação é sempre necessária como um componente importante do apelo. Agê não suportou tal zombaria e decidiu chamá-la de forma ainda mais simples, ou seja, Samira apenas. A garota ficou mais irritada do que nunca, mas então o homem disse seu primeiro e último nome. Sua filha também disse a ele o nome dela em resposta a esse gesto. A diabinha franziu os olhos e reagiu, decidindo lembrar de seus patéticos nomes humanos. Naquele momento, um bando de abelhas monstruosas derrubou as portas e invadiu o local. Havia muitas delas. Os presentes na sala estavam em grande perigo. A garota pediu novamente para ser libertada do tanque. Enquanto o homem pensava, a diaba gritou novamente que eles simplesmente morreriam agora. Então Agê decidiu oferecer um acordo a Samira. A primeira condição do acordo era revelar seu nome. A dibinha não ficou satisfeita com tal pedido. Foi um passo muito perigoso. Então ela pediu ao prota para dizer seu verdadeiro nome. O homem ficou irritado. O tempo passava e eles continuavam a discussão verbal, embora não houvesse mais nada a ser dito. A garota decidiu e sussurrou seu segredo no ouvido de Agê. O homem pegou uma estaca de metal e rapidamente abriu a tampa do tanque. Então o poderoso monstro chamado Valafar foi libertado. O homem pegou sua filha, a apertou contra ele e tentou protegê-la. A sangrenta batalha de monstros começou. A garota cobria o homem e sua criança com seu corpo. Depois de alguns dos insetos serem mortos, ficou mais ou menos seguro perto da janela. A diabinha sugeriu que Prota e sua filha corressem para lá, mas a janela estava muito alta naquele momento. Ela então devorou as asas da besta demoníaca, novas habilidades de voo. Como se constatou, cada inseto demoníaco morto por Valafar lhe dava mais poderes mágicos. Outra transformação começou e a besta começou a crescer asas. Só restava decolar e escapar. Capítulo 8. O homem e a garota seguraram os demônios com firmeza. A criatura deu um salto e, mantendo suas asas no ar, abriu um buraco na janela. A liberdade tão esperada estava se aproximando quando eles estavam do lado de fora e seguros. Prota perguntou à garota como ela conseguiu crescer asas. A diaba explicou que todos os seres demoníacos de alto escalão têm habilidades únicas. Sua habilidade pessoal é a absorção. Ela explicou que, ao lutar com outros demônios, devorando seus corpos, ela é capaz de crescer essas partes em si mesma. Tal habilidade dessas criaturas assustava muito o homem e a garota, mas a diabinha apenas sorriu diante dessa reação humana. Agê decidiu encontrar um lugar isolado para ele e sua filha e se esconder lá antes que as abelhas os encontrassem novamente. A garota os seguiu. No caminho, eles viram seu assentamento sendo destruído por um exército de insetos. Havia muitos corpos frescos ao redor. A cena era aterrorizante. As abelhas monstruosas juntavam as pessoas, as envolviam em casulos e as transportavam para um ninho comum. Agê fez o possível para encontrar um lugar seguro para sua filha. Ele tinha medo de que, se fossem encontrados, enfrentariam o mesmo destino. O homem viu o sofrimento de outras pessoas, mas não podia ajudar a todos. Agora, o mais importante para ele era a segurança de Mil. Caminhando pela rua, Prota viu uma luta feroz entre seu ex-comandante e uma abelha assassina. Ao lado dele estava uma mulher e uma criança pequena. A garota pediu a seu pai que protegesse pelo menos essas pessoas. Agê decidiu ajudar. Escondendo Mil,
Ele se lançou na batalha e imediatamente desferiu um golpe fatal na cabeça do monstro. O comandante não podia acreditar que estava vendo Age na sua frente. Ele não queria acreditar que o homem havia se tornado um servo do monstro que estava atrás dele. Mas o que ele viu era muito real. O comandante ainda não havia tido tempo de liberar completamente suas emoções quando uma grande pata negra bateu sobre suas costas. Age tentou intervir, mas a diaba não gostou muito de suas emoções. Ela queria finalmente lidar com aquele que a incomodava, e então Age pronunciou seu nome em voz alta e ordenou que ela parasse. Em instantes, a garota demônio sentiu que não podia se mover. Agora o homem percebeu outro padrão. Acontece que, se uma pessoa subordinada quisesse ordenar algo ao demônio que a dominava, ela teria que usar o nome desse ser supremo. Essa informação era mantida em segredo, pois era humilhante demais para os demônios obedecerem a pessoas comuns. É por isso que eles escondiam o verdadeiro nome com tanto cuidado. A diaba partiu para novos truques. Ela tentou lembrar ao prota que foi o líder de seu grupo que o separou de sua filha e o trancou no shopping, lembrando-o da sua vingança. Mesmo assim, não era como Age imaginava o acerto de contas com seus abusadores. Age e Samara eram muito diferentes em suas visões de vida, então era difícil para eles se entenderem. O ataque das abelhas monstruosas continuou. Quando elas viam uma pessoa, atacavam imediatamente a vítima. A filha do líder do grupo se escondeu em uma das salas dos estabelecimentos comerciais e barricou a porta. Ela tinha muito medo de se transformar em um monstro. Agarrando a aliança de casamento que ele usava no seu pingente, ela pediu ajuda ao seu Hiroki. De repente, a garota ouviu uma voz masculina. No começo, ela nem podia acreditar que era o seu Hiroki falando. Ela havia perdido as esperanças de ver seu amado novamente. A garota se jogou nos braços do rapaz e começou a chorar. O jovem se desculpou por ter estado ausente por tanto tempo, dizendo que sentiu muito a sua falta. E ela estava ansiosa para descobrir onde Hiroki esteve desaparecido por 6 meses. Pouco depois, ela perguntou a ele sobre isso, mas a resposta horrorizou a garota. O rapaz admitiu que esteve com sua rainha o tempo todo. De repente, Hiroki jogou a garota no chão e começou a se despir. Ele arrancou brutalmente suas roupas, apertou dolorosamente seus seios e a beijou nos lábios. Ela lutou desesperadamente. O homem disse que deu sua dignidade à rainha e, em troca, recebeu um presente especial que a garota certamente apreciaria. Hiroki possuía a garota, conduzindo a picada em seu corpo com paixão. Tudo aconteceu muito rápido e brutalmente. A garota chorava e não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Hiroki se limpou e se despediu friamente dela. Ele nem conseguia lembrar o nome exato da garota. O homem tinha apenas um objetivo: alcançar a aprovação de sua rainha, e ele a usava para isso. Ele saiu na varanda para voar em busca de uma nova presa, e de repente, ele percebeu uma criança humana. Hiroki sabia que a carne de bebê era especialmente deliciosa, então ele tentou não perder a oportunidade de obtê-la. Mas essa criança acabou sendo uma refeição disfarçada. Após a luta com o inseto, Prota foi pegar sua filha e levá-la para um local seguro. Ele a chamou, mas ela não respondeu. Virando uma curva, o homem encontrou a mochila de sua filha em um beco. Uma raiva indescritível contra as criaturas demoníacas tomou conta de Age, e ele prometeu destruir cada monstro. Capítulo 9. Valafar e Age esperaram até escurecer. A diaba considerava esse horário o melhor momento para resgatar a garota. O homem se preparou para a batalha e eles partiram em busca do ninho. Quando a base dos insetos apareceu diante deles, eles ficaram horrorizados. Havia uma grande concentração de criaturas demoníacas ali. Lutar sozinho contra tantos demônios era o mesmo que se suicidar. Qualquer plano estava fadado ao fracasso. A diaba se recusou a ajudar Age, mas o homem não perdeu a cabeça e a ameaçou com outra ordem. Age não poderia desistir. Ele prometeu sempre proteger sua filha, portanto ele tinha que salvá-la desta vez a qualquer custo. O homem se dirigiu à diabinha e pediu sinceramente sua ajuda, oferecendo sua submissão em troca. A garota ficou alarmada com o comportamento de Age, especialmente o fato de ele baixar a cabeça diante dela, conhecendo seu verdadeiro nome. Ela pensou sobre isso, pesando todos os prós e contras. A diabinha não conseguiu se decidir completamente. Ela estava especialmente aterrorizada com a perspectiva de encontrar um demônio de alto escalão que a queria morta. E Valifor decidiu ajudar o homem apenas em caso de uma situação crítica, mas se recusou a ir diretamente ao covil do demônio. Age ficou chateado com a garota e sugeriu que a deixasse para salvar sua filha sozinho se fossem descobertos antes de encontrarem Nil. Então o homem e a diaba avançaram, chegando às portas da Alameda. A garota novamente sugeriu desistir da ideia fracassada e voltar para um local seguro enquanto ainda havia essa oportunidade, mas o prota já havia decidido tudo por si mesmo. Cada novo passo estava cheio de perigo. A ausência das abelhas alertou o homem. Ele acreditava que os insetos deveriam dormir à noite. O lugar era muito misterioso e se assemelhava a um labirinto com vários corredores. O homem apressou a garota. Ele entendeu que tinham apenas até o amanhecer.
A diabinha estava muito assustada, mas Agê não prestava atenção em seus medos e observações. Houve um barulho. Eles olharam ao redor novamente e de repente viram fontes de mel cheios de ninhadas de larvas acima deles. Havia muitos deles, como se constatou. A base de insetos estava organizada da seguinte forma: as pessoas capturadas pelas abelhas eram colocadas no mel e ficavam lá até se transformarem em criaturas demoníacas. O demônio supremo absorvia a energia mágica de cada vítima. Ao mesmo tempo, a garota só conseguia imaginar a força de seu líder. De repente, eles notaram que os olhos dos larvas se abriram. Uma situação extremamente incompreensível estava se formando. Não estava claro por que eles haviam acordado. De repente, a garota e Agê ouviram a voz da rainha, que cumprimentou seus convidados. As abelhas imediatamente partiram para a batalha e o homem percebeu que o demônio supremo desses monstros sabia que eles viriam. A quimera estava confusa e não conseguia descobrir o que fazer, correr e escapar ou se era inútil fazer algo. Prota exigiu que a rainha devolvesse sua filha e ela apenas admirou sua determinação. Os convidados tiveram as mãos amarradas e foram colocados de joelhos diante da rainha. Voltando-se para o homem, ela observou que ela mesma é uma mãe muito grande e entende perfeitamente os sentimentos parentais. Ela também disse que o destino deles depende exclusivamente do comportamento de Agê. Depois disso, a rainha se voltou para a serva e ordenou que trouxesse o casulo com a garota e a pendurasse em um local de destaque. O homem estava loucamente com medo por sua filha, mas a rainha fez uma fraca tentativa de acalmá-lo, enfatizando sarcasticamente que a carne de bebê é especialmente saborosa. Era hora de passar para as questões cruciais de sua reunião. A rainha falou com a diabinha e perguntou sobre o propósito de sua vinda. Para essa pergunta, a quimera deu uma resposta completamente inesperada para Agê. Sem hesitar, a garota disse que veio com um arco e trouxe um homem como presente. A rainha ficou bastante satisfeita com essa resposta. Ela adorava a bajulação. Além disso, ela queria humilhar a garota demônio de todas as formas possíveis, apontando para o seu lugar. É claro que a quimera tinha pensamentos completamente diferentes em sua cabeça, mas ela não estava em posição de dizer tudo o que estava pensando sobre a rainha assassina. Isso a deixava doente só de pensar que ambas eram demônios de alto escalão, e então a rainha esticou sua pata inferior na cabeça da garota, fazendo-a se curvar o mais baixo possível no chão, e proferiu uma frase de despedida com o desejo de nunca mais se encontrarem. Humilhada e irritada, a quimera só pôde concordar. As mãos da garota foram liberadas e ela foi escoltada para fora da sala do trono. Ela só teve tempo de jogar algumas frases de despedida para Agê com descontentamento e saiu, mas mentalmente ela pediu ao homem para usar seu nome, mas ele ficou em silêncio. Agê tentou novamente pedir à rainha a liberdade de sua filha. Ele faria qualquer coisa para manter Mil segura, mas a rainha rapidamente interrompeu todos os seus pedidos, deixando claro que ele não tinha direitos. E então ela percebeu que estava de bom humor e não estava pronta para matar. Uma mulher corajosa e forte de natureza humana, a rainha queria transformar o Prota em seu servo e, em troca, ofereceu liberdade a Mil. Ela queria possuir apaixonadamente seu corpo e alma. Agê já entendia o preço que teria que pagar. Num instante, o homem e a rainha estavam na cama macia de seus aposentos. E em seguida a mulher já estava completamente nua. Os próximos minutos se arrastaram. Lentamente, a rainha começou a despir o Prota. Quando ela viu seu corpo, não conseguia parar de olhar. Ela queria apreciá-lo por muito tempo. E lentamente a rainha foi experiente no amor e pediu carícias especiais, avisando que a vida de sua filha estava em jogo. Agê não teve escolha senão se submeter e satisfazer todos os desejos sexuais dela. O homem sabia lidar bem com a tarefa e teve sucesso. De prazer, a rainha começou a escorrer mel de seus mamilos. Ela convidou o homem a provar sua doçura, grudando-se em seus seios nus. Prota fez de tudo. Finalmente, ela decidiu experimentar o sabor de um homem, deste homem em particular. Ela começou a beijá-lo, mas de repente Agê sentiu-se mal. Suas forças começaram a deixá-lo, até pensou que o mel continha afrodisíacos. Mas então a rainha exigiu a maior parte de sua intimidade. Agê não podia e não queria mais resistir. Tudo aconteceu rapidamente. O clímax chegou, só que agora restaram alguns sentimentos estranhos. A rainha pensou sobre isso. Ela deveria ter sentido o sinal como evidência de que um contrato estava sendo concluído entre eles. Mas isso não aconteceu. E então a rainha suspeitou que ele já estava marcado e havia sido aprisionado por outro demônio. Ela rasgou sua camiseta e encontrou a marca. Seu palpite estava correto. Isso enfureceu furiosamente a mulher, pois ninguém jamais traiu sua confiança. Ela se considerava desonrada e humilhada. Transformando-se em um monstro, ela atacou. O homem, nervoso, rapidamente pegou uma faca escondida e tentou esfaquear o coração da rainha. O golpe foi tão forte que a lâmina se quebrou ao meio, mas a pele do demônio nem mesmo estourou. A rainha ficou ainda mais irritada e os sentenciou à morte como alimento para seus filhos. Nervoso,
Correu para salvar sua filha e fez o possível para pegar Mio, mas não conseguiu. De repente, a cabeça de cobra agarrou o casulo e o mordeu na base. A menina estava nas mãos da quimera. Para o homem, o comportamento de uma garota demônio se tornou um completo mistério. Ele até perguntou a ela sobre os motivos de tal ato, especialmente porque não recebeu nenhuma ordem dele, para as quais a própria garota não sabia a resposta. Capítulo 10. A quimera pegou o casulo com Mio e tentou levá-lo para um lugar mais seguro, mas um exército inteiro de abelhas monstros atacou e começou a picar impiedosamente. A rainha voou até a garota, agarrou-a pela garganta e a picou, injetando seu veneno. Enquanto dizia que o veneno desta vez era mais perfeito e que a sua morte seria longa e dolorosa, a rainha se gabava de que estava constantemente trabalhando em sua habilidade de mestre dos venenos e agora ela pode produzir as misturas tóxicas mais sofisticadas para qualquer situação. A garota caiu e começou a convulsionar, e a mulher monstro apenas observava o efeito de seu veneno. Prota correu até a garota. Ele a pegou e a pendurou. Ele nunca ouviu a resposta verdadeira sobre o porquê. Samara voltou para ajudar. Como explicação, um simples desejo de estragar a vida da rainha o faria. Só que aqui, as forças acabaram sendo imensuráveis. Nervoso, estava pensando em uma maneira de sair dessa situação, e então o pensamento veio a ele de que havia apenas uma maneira para salvar suas vidas. Era beber o sangue da demônio e acelerar o processo de sua transformação. O homem estava pronto para dar esse passo desesperado. Todos eles estavam em iminente perigo de morte de qualquer maneira. A G abraçou a quimera e a beijou nos lábios. A garota não acreditava no que estava acontecendo. Ambos se satisfizeram e surpreenderam. Eles se beijaram e ele bebeu seu sangue. Naqueles segundos, o processo de transformação começou. Finalmente, o homem se transformou em um monstro. A garota ficou encantada com sua grandeza e força. Imediatamente uma luta entre os dois demônios começou. A rainha subestimou seu oponente. Logo, as presas afundaram no ferrão dela e ele o puxou. A governante dos venenos e da raiva decidiu usar sua arma principal, e liberou sua composição particularmente mortal. Uma névoa venenosa envolveu todo o ambiente e se espalhou lentamente em direção ao Prota. O veneno era tão forte que podia dissolver até mesmo os ossos. Um toque, uma respiração, já era suficiente. A rainha estava tão nublada pela vingança que começou a destruir tudo. Então o homem agarrou a quimera em seus braços e a lançou para fora do beco com toda a sua força. Ele só conseguiu pedir a ela para cuidar de sua filha. O veneno começou a matar o Prota. A rainha ficou surpresa que a Samara conseguiu escapar novamente, mesmo a um preço tão alto. Afinal, era vergonhoso para os seres demoníacos superiores receberem tal ajuda de humanos. A rainha lembrou a garota de sua missão nesta terra e continuou a humilhá-la. É claro que a mulher não percebeu que a Samara, juntamente com o poder mágico, havia perdido suas memórias, mas a garota não gostava de desistir, e em determinado momento, afirmou que ela e a G têm uma conexão especial e ele não deve ser subestimado, pois ele é um oponente muito forte. As palavras da garota apenas fizeram a rainha rir. De repente, em sua mão, a mulher monstro notou o efeito destrutivo de seu próprio veneno. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A G estava vivo e se aproximava dela, e ela estava envenenada. O homem trouxe o ferrão arrancado no dia anterior e o comeu na frente da rainha, no mesmo momento em que o processo de absorção começou. Aconteceu que a G não apenas herdou as habilidades da Samara, mas também absorveu o poder especial de outro demônio superior. Nem mesmo a própria rainha esperava por isso. E mesmo assim, ela decidiu entrar na última batalha. Eles lutaram até o fim, até a morte da rainha. Agora a G se tornou o senhor dos venenos. Com a morte da rainha, todos os seus servos morreram. A colmeia foi destruída até o chão. A diabinha e a G estavam observando. De repente, a garota perguntou sobre os planos futuros do homem. E o Prota estava se questionando algo diferente naquele momento. Ele se perguntava quantos desses demônios superiores ainda estavam vivos. A garota disse que não se lembrava de todos os detalhes, mas se sua memória não falhasse, então 72 criaturas desse tipo chegaram à Terra. A partir desse momento, Prota decidiu ajudar a Samara a subjugar todos os superiores, até que ele finalmente se transformasse em um monstro. Ele sugeriu que apenas dessa forma poderia reaver a paz na terra onde sua filha viveria em segurança. A garota riu dos planos do homem, mas ao mesmo tempo, ela notou uma característica interessante. Ela definitivamente gostava desse homem e até queria obedecê-lo. De repente, Mio acordou. O pior era que ela tinha dormido demais, mas a garota se apressou em contar o sonho que tinha tido, onde seu pai e a quimera estavam se beijando. Capítulo 11. A G e Mio estavam deixando sua casa para sempre. A garota entendia que isso estava relacionado à doença de seu pai e queria encontrar um bom médico o mais rápido possível para poderem voltar para casa novamente após a recuperação de seu pai. Vizinhos e conhecidos da
da área os evitavam abertamente, até os expulsaram. Como resultado, eles tiveram que sair da cerca. Isso teve seu preço. O pai e a filha não poderiam mais voltar para casa. A garota não entendia a complexidade das circunstâncias e achava que eles estavam apenas indo para um passeio. Passo a passo, pai e filha de mãos dadas seguiram para o desconhecido. E então, no caminho, eles encontraram a quimera novamente. A garota até conseguiu sentir falta dela. Eles continuaram sua jornada juntos. Infelizmente, a G tinha um mapa desatualizado da área e logo se encontraram em estradas destruídas. O homem queria usar as habilidades de voo da garota, mas ela recusou de forma razoável. Eles tinham apenas um pouco de poder mágico e o ataque dos demônios poderia acontecer a qualquer momento. Portanto, decidiu-se não desperdiçar recursos mágicos. Além disso, a G tinha medo de que, se ele se transformasse novamente em um demônio, fosse provável que nunca voltasse à forma humana, e eles seguiram em busca de uma solução alternativa. Seguindo para o povoado mais próximo, o Prota esperava que ainda houvesse um lugar onde sua filha pudesse viver em segurança. Depois de um tempo, Mil ficou cansada e não conseguiu mais andar. Seu pai a pegou no colo e a carregou. Faltavam cerca de 5 horas até chegarem em casa quando escureceu. O homem montou uma barraca, acendeu uma fogueira e começaram a preparar o jantar. Seriam bolinhos de arroz deliciosos. A Samara lembrava do sabor e aguardava ansiosamente a sua porção. Mas o homem disse que os suprimentos eram limitados e eles não conseguiriam compartilhar a comida com a diaba. A garota ficou indescritivelmente chateada. Ela queria ao menos sentir o aroma da iguaria humana. A Mil explicou tudo errado novamente, e o AG teve que separar uma porção de comida para a Samara. A diaba engoliu o jantar oferecido com muito prazer e imediatamente decidiu pagar pela comida deliciosa com o seu corpo. Por um momento, o homem ficou em choque com o que viu, e a garota continuou o seu jogo. O homem enfurecido atacou a Samara e prometeu que da próxima vez por tal comportamento ele não apenas a trancaria num barril, mas sim a selaria com concreto e então a jogaria nas profundezas do mar. A noite chegou. A garota estava dormindo profundamente. A G sentou-se na floresta e pensou em tudo o que havia acontecido. Ele era atormentado pela ideia de que talvez não fosse capaz de controlar sua força da próxima vez. A Samara se aproximou e, tentando acalmar o homem, disse que sua transformação estava em estágio inicial. Isso significava que os poderes de AG só poderiam se manifestar em estado de despertar. O homem não gostou disso. Ele não conseguiria sem ajuda externa. Por um lado, ele entendia a importância do apoio da garota diaba, mas por outro lado, não conseguia aceitar o preço que ele teria que pagar, e ainda teria que pagar. Mas uma coisa ele decidiu com certeza, independentemente de gostar ou não, ele definitivamente faria da Samara uma senhora dos demônios. A garota sentou-se ao lado dele, ouviu-o e então o beijou. A G pensou que a garota estava ansiosa por sua nova transformação e que ela desejava intimidade com o servo para recuperar seus poderes mágicos, e o homem cedeu. Quando eles estavam fazendo amor, a G novamente sentiu um declínio forte e estranho em sua força, mas decidiu não focar nisso. Pela manhã, eles partiram novamente. Mil começou a ficar para trás novamente, e então a G examinou suas pernas. Descobriu-se que a garota estava com bolhas em todos os dedos. A garota continuou o caminho nos braços de seu pai. Em uma parte do caminho, um misterioso arqueiro começou a observar os viajantes do alto de um muro e, no momento mais conveniente para ele, disparou uma flecha na Samara. A flecha perfurou as costas da garota. Ela não a matou, já que foi liberada por um humano, mas ainda assim não foi agradável o suficiente. A G olhou ao redor e viu onde o arqueiro estava. O homem tentou explicar ao atirador que a Samara não representava perigo para eles, pelo contrário, era sua aliada, e o arqueiro queria proteger o pai e a filha, por isso atirou na diaba. Mas a Samara não gostou nada da posição de AG. Arrancando a flecha das suas costas, ela decidiu subjugar outro servo e partiu em busca do atirador. Prota tentou impedir a diabinha, mas sem sucesso. A Samara alcançou imediatamente o jovem, mas de repente descobriu-se que era apenas uma adolescente. A diabinha teve que desistir da ideia de transformação, e então ela teve outra ideia: banquetear-se com a carne deliciosa de um jovem humano. Mas a G paralisou a Samara com outra ordem, impedindo-a de se vingar do atirador que a atingiu. A garota ficou ofendida, mas o homem tentou explicar tal comportamento das pessoas e sua reação defensiva. Enquanto conversavam, o arqueiro mirou outra flecha. A G contou sobre o ataque das abelhas demoníacas e disse que agora eles estão procurando um novo abrigo. Os planos do homem eram ir para um assentamento que ficava no 3º distrito. A dona da casa disse que costumava viver naquela área e que havia muitas pessoas lá. Havia crianças de diferentes idades. Prota ficou feliz e preocupado ao mesmo tempo. Ele se confortava com o pensamento de que ainda havia um lugar seguro para viver, mas estava com medo da reação dos moradores locais. Enquanto isso, a dona da casa perguntou como o homem conseguiu subjugar a criatura demoníaca. A Samara ficou
ficou irritada com a curiosidade semelhante da garota e começou a ameaçá-la. E então ela fez uma confissão de que um contrato especial os une com o homem. Tal afirmação deixou a dona da casa muito confusa, e Agê decidiu seguir viagem. Faltavam vários quilômetros para o destino. O único obstáculo eram as estradas destruídas. O homem não sabia calcular o tempo para chegar à meia-noite. Em determinado momento, a garota ofereceu passar a noite com eles, embora, como se constatou, ela não fosse a dona da casa de fato, mas, assim como eles, era apenas uma convidada. Agê não queria ficar, mas para descansar, Mil decidiu passar a noite. O homem se ofereceu para buscar água na casa e começou a perguntar sobre o destino da garota. Segundo ela, sua família não conseguia se dar bem com os moradores locais, por isso, precisaram partir. Em seguida, ela tirou doces às pressas e começou a tratar Mil com guloseimas. A garota compartilhou com a Samara e ambas saborearam as guloseimas com prazer. A diaba nem chegou a tirar o papel de embrulho que vinha junto. Samara e Mil adormeceram rapidamente. Agê encontrou um lugar isolado na rua e sentou-se. Logo a Cani apareceu com 2 xícaras de bebida quente. Ela começou a falar sobre demônios novamente. Ela suspeitava que a quimera estava subordinada ao homem e não era sua aliada de forma alguma. A garota tentou descobrir todas as informações de maneira especial. Ela ofereceu ao Prota o seu corpo se ele compartilhasse o segredo. A mulher começou a se despir, mas de repente o homem notou uma marca demoníaca em sua mão e vestígios do início da transformação. Então as duas compartilharam a idade, os motivos e o desejo secreto de vingança contra um demônio superior. Capítulo 13. Agê começou a pedir mais detalhes. Descobriu-se que haviam se passado 4 meses desde o surgimento da marca em Akani e sua mão já estava completamente coberta de escamas. A garota ficou surpresa por o homem não ter ficado horrorizado com o que ouviu e viu, e então Agê mostrou a sua marca. O homem contou uma história pessoal e tentou explicar por que aceitou a transformação. Depois de ouvir que Prota estava lutando contra um demônio superior, a garota começou a implorar a ele para compartilhar seu conhecimento sobre as fraquezas dessas criaturas. Akani queria vingança pelo demônio contratado pela morte de seus pais. Pela marca demoníaca que lhe foi dada, ela estava pronta para fazer qualquer sacrifício para pegar o monstro. A garota começou novamente a oferecer-se em troca de matar o demônio. Agê recusou sua intimidade e cobriu o corpo nu dela, e ela não entendeu a reação dele. Afinal, tudo indicava que o homem tinha motivos de sobra para matar essas criaturas. Mas Agê ainda não sabia que, a cada demônio superior morto, todos os seus servos também perecem. Agê abraçou a garota e tentou confortá-la. O tempo estava cada vez mais curto para cada um deles a cada dia, e as chances de salvação não apareciam. A diaba observou uma conversa particular entre o homem e a garota. Agê começou a perguntar sobre o demônio supremo que marcou Akani, mas ela prometeu a eles um encontro em breve, pois ele vinha até ela todos os dias à meia-noite. O homem reagiu rapidamente, especialmente quando olhou para o relógio. O horário da aparição do demônio estava rapidamente se aproximando. Prota realmente entendeu em que tipo de armadilha eles haviam caído, mas já era tarde demais. Akani começou a chorar e disse que essa era sua última chance de derrotar o monstro, e por isso decidiu dar esse passo desesperado. O Prota ficou perdido em pensamentos. Ele não sabia como agir corretamente, se esperava o demônio aparecer ou atacava primeiro. A questão mais importante para ele era a segurança de sua filha e ele correu primeiro para ela. Agê não teve tempo de chegar ao quarto onde Mil estava descansando, pois foi agarrado por uma pessoa desconhecida pelo pescoço no caminho. Como se constatou, era o mesmo demônio supremo. O monstro estava interessado na presença de um homem estranho na casa de sua submissa e decidiu lidar imediatamente com o visitante, mas Akani tentou impedir o demônio. O supremo notou maliciosamente que a garota havia conseguido deixá-lo com ciúmes. Enquanto a conversa deles acontecia, Prota procurava uma oportunidade para destruir a criatura demoníaca. Ele notou muitas brechas em sua defesa e rapidamente pensou em uma maneira de derrotá-lo. O homem se lançou imediatamente na batalha contra o demônio. Akani só teve tempo de gritar para Agê para que ele não olhasse em seus olhos, mas era tarde demais. O homem já estava imobilizado, sob a influência da habilidade especial de um demônio superior. Enquanto isso, quando o monstro estava focado em sua nova vítima, Akani decidiu se vingar dele. Ela tirou uma faca e tentou desferir um golpe fatal, mas seu esforço falhou. Como se constatou, o demônio pode olhar em várias direções ao mesmo tempo e, portanto, 2 pessoas já estavam sob esse olhar paralisante e hipnótico. O demônio se aproximou da garota, a despiu e começou a examiná-la. Ele gostou da forma como ela se contorcia, devorando-a com os olhos. Ele ficou especialmente excitado com a tentativa de Akani de despertar ciúmes exclusivamente nele. Assim ela explicou seu comportamento e, no final, ele ofereceu ao Prota que assistisse como eles se amariam. Agora a garota estava chorando e ele estava violentando-a. Akani só podia pedir ajuda em silêncio,
entre lágrimas. Prota estava angustiado com o que viu e ordenou que a diaba aparecesse nas proximidades. O demônio supremo ficou muito surpreso com esse comportamento do homem e presumiu que ele também já havia sido marcado. Mas sua mestra não demorou a chegar. Valafar, com todas as suas forças, veio em auxílio do homem. Capítulo 14. Agi imediatamente alertou a Quimera sobre as características desse demônio supremo. Seu demônio estava pronto para o combate. Eles pretendiam derrotar esse monstro lagarto. O demônio usou sua habilidade novamente e conseguiu paralisar a Quimera. Prota ficou muito bravo por ela não ter ouvido e ter olhado nos olhos do monstro, mas ela não concordou com suas acusações. Enquanto isso, o demônio começou a conversar com ela. Ele começou a questionar e depois reprovar a Quimera por sua escolha e ações. Agi, sem perder um minuto, decidiu atacar o lagarto. Apesar de sua força, ele achou que seria mais fácil privar o monstro de seus membros inferiores. Restava apenas um pequeno detalhe, não deixar o demônio olhar nos olhos. Uma nova luta começou. O Rei Supremo percebeu que Prota era a primeira pessoa que foi capaz de impedir seus golpes e lutar com ele por tanto tempo. O homem confessou sobre um encontro recente com uma criatura semelhante e sobre o rápido fim daquela criação demoníaca. O lagarto imediatamente entendeu de quem ele estava falando. Sua noiva anterior desapareceu no dia anterior. O monstro ficou com pena de sua serva porque compartilhava seu poder com todos os infectados. Agi não sabia sobre tal relacionamento. Descobriu-se que durante a conclusão do contrato, não apenas a apreensão do poder mágico ocorre, mas o poder é distribuído ao mesmo tempo. A batalha deles continuou. Num acesso de raiva, o lagarto disse que suas forças só poderiam ser divididas em 5. Ele sempre foi cuidadoso, mantinha um equilíbrio em tudo, monitorava cuidadosamente cada processo em detalhes. E agora ele descobre que a noiva que ele valorizou está morrendo nas mãos de um homem. O monstro agarrou Prota e introduziu sua língua o mais fundo possível em sua boca, restringindo seus movimentos. Após um curto período de tempo, o homem recobrou os sentidos e perguntou sobre os motivos de tamanha crueldade com sua suposta noiva, mas não recebeu resposta. O homem compreendeu muito bem os sentimentos da garota. Ela e sua família suportaram muitos sofrimentos e dores ao enfrentarem criaturas demoníacas. Mas o lagarto não estava interessado nos sentimentos das pessoas naquele momento. A garota mirou e disparou uma nova flecha no monstro. A garota analisou a força do oponente e percebeu que ele só podia hipnotizar 2 pessoas ao mesmo tempo. Se houvesse mais que isso, ele não seria capaz de lutar, e ela decidiu atacar. A flecha disparada deveria ter perfurado o corpo do monstro no mesmo instante, mas isso não aconteceu. Aproximando-se, algo interceptou a flecha. Quando a garota se virou, ela viu 3 criaturas demoníacas espreitando no teto, e ela pôde perceber que cada uma delas tinha um olhar semelhante ao olhar de seu agressor. Os monstros, observando tudo o que estava acontecendo, defendiam seu mestre. No momento crucial, a menina viu a flecha que ela havia disparado presa na longa língua de uma das criaturas. Então o demônio supremo se voltou para a garota e apresentou suas 3 esposas. A Cani seria a quinta delas a herdar a habilidade de subjugar seu mestre, e então seu agressor prometeu à garota que voltaria por ela no dia seguinte para realizar um ritual de casamento especial que aceleraria sua transformação, porque essa é a única maneira dela se tornar sua esposa plena. O demônio supremo decidiu adiar a vingança pela 4ª esposa para mais tarde. Pressa em tais assuntos não era a melhor opção, e ele se retirou e deixou o local da reunião. Os outros convidados da casa ficaram completamente confusos. Eles não entendiam as forças com as quais estavam lidando e não conseguiam imaginar uma saída para a situação atual. Samara se recusou a ajudar completamente e decidiu que era melhor ficar em um lugar isolado, mas Prota lembrou a todos novamente das habilidades mágicas de seus oponentes. A Cani chorava impotente. O homem sinceramente simpatizava com a garota e só pensava em maneiras de ajudá-la. A Quimera, percebendo a falta de esperança da situação, apelou para o bom senso do Prota de todas as maneiras possíveis. Ela até decidiu lembrar sobre Mil. Ela disse que, no ritmo atual, a garota poderia em breve se tornar órfã completa, mas o homem decidiu lutar até o fim pelo bem das pessoas, pelo futuro de sua filha. Então Mil acordou e viu seu pai se preparando para sair novamente. A garota ficou muito chateada com isso, mas seu pai prometeu voltar para ela na noite seguinte. A Quimera estava furiosa com o comportamento do homem e ele não prestava mais atenção em suas objeções. Enquanto isso, o lagarto, satisfeito com suas 3 esposas, sonhava com a chegada de uma nova esposa no dia seguinte. Capítulo 15. A garota se lembrou de como tudo começou naquele primeiro encontro infeliz. Então, os pais da garota ainda estavam vivos e tentaram deter o monstro e proteger sua única filha. Mas o lagarto, insatisfeito com a reação, os matou no local. A Cani não parou de chorar por si mesma, por sua impotência e por seus pais mortos. Ela ainda não tinha ideia do que o futuro reservava, mas já tinha medo infinito disso. Sua transformação estava quase concluída. Em algum momento, a Cani pensou em escapar novamente. Não havia outra
outras opções. Ela chamou Ag e entregou o mapa da propriedade do demônio, pedindo que ele o destruísse a qualquer custo, na primeira oportunidade. Era um túnel coberto de vegetação e musgo. Havia muita água dentro. A quimera se recusou a seguir em frente porque tinha medo da água. O homem não queria entender seus medos, mas ainda assim decidiu de alguma forma simplificar a situação e ofereceu a mão para a garota. A quimera segurou a mão de Ag com as duas mãos e o seguiu passo a passo. A água estava fria e desagradável, e de repente, pareceu à garota que algo estava agarrado em sua perna. Ela gritou de terror. Prota tentou acalmá-la, mas eles não estavam mais sozinhos. Um monstro parecido com um lagarto estava olhando para eles. O homem novamente lembrou a quimera de que é impossível olhar nos olhos demoníacos deles. A garota tentou não se afastar do homem e segurar sua mão, mas em um instante a diaba foi acorrentada aos pés pelo rabo do monstro e foi rapidamente levada em sua direção. Prota ficou sem a ajuda da quimera. A situação estava se intensificando a cada minuto. A língua do monstro semelhante à de um lagarto começaram a atacar o homem. Em certo momento, Prota ficou gravemente ferido na perna. A quimera olhou nos olhos do monstro e já estava sob sua influência total. O homem ficou muito chateado com tamanha imprudência da garota e a criatura apenas sorriu e convidou-a a olhar para seu rosto e em seus olhos também. As línguas em forma de lança partiram para o ataque novamente. O homem se defendeu da melhor forma possível, ao mesmo tempo em que buscava freneticamente maneiras de pelo menos algum tipo de ataque por sua parte. Conforme sua força se esgotava e mais ferimentos se somavam, Prota entendeu que era necessário evitar contato visual direto, e teve a ideia de que, se ele iluminasse a água ao redor com sua lanterna, ele seria capaz de ver o que estava acontecendo em sua superfície. A água iria refletir não apenas o que estava acontecendo, mas também proteger seus olhos, escondendo-os do contato visual direto. O ataque dos monstros continuou. O homem conseguiu agarrar uma das línguas do oponente e puxou-a bruscamente. Isso permitiu que a quimera se libertasse da armadilha. A garota caiu na água e começou a choramingar, mas Prota não teve tempo para ouvir os lamentos dela. Mais duas criaturas semelhantes a lagarto permaneceram entre seus oponentes. Eles precisavam ser finalmente derrotados antes da aparição do Demônio Supremo. O que você acha que vai acontecer no próximo episódio? E pra você que chegou até o final, comenta a frase: eu amei essa obra. Dito isso, se inscreva no canal e deixe seu like, fechou? Falou e até a próxima aventura. Fui!